30 anos depois, centenas de títulos depois, partimos do zero. Melhor dizendo, do dia 23 de abril de 1982, para relembrar as histórias do êxito do Futebol Clube do Porto, sob a presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa. Esta segunda parte da conversa com o presidente do Futebol Clube do Porto vai levar-nos ao universo das conquistas nacionais e internacionais do clube com mais títulos conquistados nos últimos 30 anos. Lembro que para trás já tinham ficado 20 anos de dirigismo ao serviço do Futebol Clube do Porto e pelo menos 2 títulos de campeão nacional de futebol. Essas foram histórias contadas na semana passada. Hoje aqui abordaremos e recordaremos as histórias por detrás de cada vitória alcançada, de cada batalha ganha, de cada passo para o engrandecimento do Futebol Clube do Porto. Bem-vindo de novo, Presidente. Proponho-lhe uma viagem precisamente à noite desse dia 23 de abril de 1982, quando tomou posse. O que é que retém dessa tomada de posse, nomeadamente de uma passagem de testemunho que acabou por ser curiosa de Américo de Sá? Eu recordo perfeitamente esse dia e essa noite. Foi uma posse extremamente concorrida, havia uma grande expectativa e uma grande esperança de que as coisas melhorassem. E recordo perfeitamente de todo o entusiasmo que se gerou nos sócios do Futebol Clube do Porto, na esperança que me transmitiram de que o meu mandato chegasse ao fim. Inicialmente esse era o grande desafio que se punha, se seríamos capazes de chegar ao fim do mandato ou não. E lembro-me que o testemunho foi passado pelo Dr. Américo Sá, que foi muito gentil nas palavras que me dirigiu e que eu retribuí, obviamente, e que tive presenças significativas de muita gente, muitos clubes e pessoas já nessa altura importantes e com quem criei amizade. Eu recordo, por exemplo, 2 presenças ainda vivas e bem vivas, que foi o Fernando Martins como presidente do Benfica, que passados 30 anos de lutas nos primeiros anos, mas lutas leais, como ele sempre refere, e ao fim de 30 anos mantemos uma grande amizade que perdurará para sempre. E o Dr. Agostinho Abade, que veio em representação do Sporting, com quem também fiz uma boa amizade, que recordo hoje esses 2 amigos, posso assim dizer, que fiquei muito feliz por os ver na minha posse e que durante todos estes anos cimentamos uma grande estima primeiro e depois transformou-se numa amizade sincera. Recordo que depois houve um beberete num restaurante que já não existe, que se chamava a Casa Portuguesa, no Alto de Sá da Bandeira, com Gonçalo Cristóvão, onde hoje está o Banco Popular, e aí estivemos até de madrugada a confraternizar com os convidados e com muitos esportistas que apareceram. E depois de manhã, quando a manhã já aparecia, fui com alguns dirigentes que tinham tomado posse, nomeadamente o Álvaro Pinto, o Eduardo Poças e o Armando Pimentel. Fomos de comboio para Lisboa para ir ter com a equipa que jogava no Estoril um jogo para o campeonato, e fomos almoçar com o treinador, que era o Herman Stessel, e depois assistimos ao jogo. Nestas primeiras horas, creio que teve logo os 2 primeiros atos de gestão, um do ponto de vista financeiro, outro desportivo. Desportivamente, vamos já falar do Herman Stessel e da conversa que teve com o treinador antes desse jogo com o Estoril. Tinha um clube, ou herdou um clube sem dinheiro e, acima de tudo, também com pouco crédito na altura para angariar fundos. Se não estou em erro, o primeiro ato de gestão é tomado na noite de posse com a assinatura de um contrato para um torneio na Venezuela, com o Inter de Milão, Real Madrid e Barcelona. E Barcelona, em Barquisimeto. E o primeiro ato mesmo de gestão foi a assinatura desse contrato. O empresário era o Turcal, que infelizmente já não é vivo. Firmamos o contrato para partir, passado uns dias, para esse torneio
que nos veio dar logo uma ajuda com o cachê. Foi um torneio muito interessante porque havia eleições na Venezuela e um dos candidatos, não sei se, agora não recordo se era o presidente ou se era apenas um candidato, era de Barquisimeto, que é assim que se chama a cidade. E então é que patrocinou um torneio com esse nível, com Barcelona, Real Madrid, Inter e o Porto, e a bancada estava completamente livre. No sítio da bancada só estava a comitiva, estavam os presidentes dos clubes e mais ninguém, os seguranças. E de vez em quando o operador de televisão chamava-lhe a atenção, e ele, quando começava, havia qualquer intervalo ou qualquer paragem, faziam-lhe sinal e ele acenava para o hipotético povo que lá estivesse e as bancadas estavam vazias. E nós intrigávamos porque é que era aquilo, e então um senhor lá do protocolo explicou-nos que aquilo era a campanha eleitoral e apareciam as imagens do senhor como se estivesse a ser muito vacionado e não estava ninguém, as bancadas daquele lado estavam completamente vazias. Mas foi, como disse, o primeiro ato que eu pratiquei como presidente foi o assinar desse contrato. Depois fomos para a Leiria e lembro-me quando chegamos, havia jogadores com quem tinha um bom relacionamento. Para o Estoril. E chegamos ao hotel. Chegamos ao hotel e mandei chamar o Adelino Teixeira, que era um jogador com grande preponderância no plantel, pela sua maneira de ser, pela sua postura exemplar, e perguntei-lhe, então, Adelino, como é que está o ambiente e tal, e ele disse, o Mister julga que vai ser despedido já. E eu disse, despedido? Mas despedido porquê? Então ele tem um contrato, despedido, e disse, mande-o chamar. E o senhor veio, eu conhecia-o vagamente de cumprimentos apenas, e convidei-o a sentar, já tinham almoçado, a sentar-se para almoçar connosco, e ele almoçou connosco. E no fim do jantar, do fim do almoço, ele disse, estou aliviado, afinal de contas, tinham dito que eu ia ser despedido, mal o ser aqui chegasse, e não senhor, e o que é certo é que fizemos os 8 jogos, creio que foram 8 jogos finais, empatamos só esse do Estoril, e de resto ganhamos todos, e nesse período tivemos uma colaboração excelente, fiquei amigo dele. Hoje posso dizer que somos amigos, ele sempre que vem ao Porto vem-me visitar, e quando ele estava no Zurique e havia sorteios da UEFA, ele ia sempre lá para me cumprimentar e almoçar comigo. Foi um período interessante, e ele compreendeu perfeitamente que eu não ia renovar, não era... O contrato terminava, portanto não houve nenhuma rescisão, mas ele compreendia perfeitamente que no meu projeto estava o Zé Maria Pedroto, portanto havia um compromisso e era a minha vontade de que o Pedroto voltasse ao Futebol do Porto. Ele compreendeu isso e daí o ter-se empenhado totalmente, e uma das maiores ovações que eu vi a um treinador foi no final de um Porto Sporting que vencemos 2-0, era o último jogo do campeonato, em que o Herman Stessel, acompanhado pelo Hernani Gonçalves, foram ao relevado despedir-se da massa associativa e dos adeptos do Futebol do Porto, e teve realmente uma grande ovação porque ele era um homem que se dedicou, e naquele período contactei com ele, fiquei excelentemente bem impressionado. Já vamos falar de um desses pontos fundamentais da candidatura, que era o regresso de Pedroto. Os outros também vamos percorrê-los todos: o rebaixamento do estádio, os reforços da equipa, vencer um campeonato de hóquei, ter uma revista de qualidade que ainda hoje se mantém, que é a revista Dragões, e abrir uma sala de bingo. Vamos percorrendo um a um, mas antes ainda neste enquadramento, digamos assim agora, sociopolítico da altura, o Presidente sucedeu a um Presidente político, a Américo de Sá, que representava o CDS e passava muito tempo em Lisboa.
Há uma tentativa também, depois, quando a direção presidida por si toma posse, de uma colagem política e de a tentar apelidar de uma direção perigosamente comunista. Isto de forma a retirar crédito, digamos assim, ou não dar acesso a um crédito junto da sociedade para poder reerguer o clube. Sim, nós quando aquele grupo que iniciou esse movimento pôs-se a trabalhar no programa, um dos pontos, e ainda não era eu sequer o candidato, era o Neca Couto, como já referi, uma das condições que nós pusemos é que não haveria envolvimento político, de qualquer membro que viesse, não só do presidente, como de qualquer membro que viesse a fazer parte dos corpos sociais do Futebol Clube do Porto, não haveria nenhum envolvimento na política. E se alguém um dia quisesse optar e ter um lugar político, tinha realmente que fazer a opção e deixar o cargo que tivesse. Aconteceu assim 2 vezes, como não podia deixar de ser. Uma delas foi com o meu filho, que era dirigente do Futebol Clube do Porto, e foi convidado para ir para a Câmara do Porto numa lista do PSD e aceitou, e nesse momento teve que deixar de ser dirigente do Futebol Clube do Porto. E outra foi o Armando Pimentel, que foi um dos iniciadores desse movimento, que, convidado pelo Dr. Fernando Gomes, foi para a Câmara Municipal do Porto como vereador. E teve também, com muita pena minha, mas fiel aos princípios que ele mesmo defendia, teve que deixar o seu lugar. Portanto, havia uma deliberação e um acordo entre todos. Quem quisesse um dia ir para a política teria que deixar os cargos diretivos do Futebol Clube do Porto. Mas há esta tentativa de colagem de pessoas mal intencionadas. Sim, então diziam que, pelo facto do Dr. Américo Sá ter, e tinha todo o direito de o ser, porque nunca defendeu nem pôs no seu programa essa situação, portanto podia conciliar perfeitamente, ser deputado do CDS e ser um bocado acusado de passar, porque obrigatoriamente passava a semana em Lisboa, como havia gente que se apresentava como oposição a esse facto, eram considerados do outro lado, portanto eram considerados como esquerdistas, como diziam, mas não no sentido de direita ou esquerda, mas num sentido depreciativo. E talvez porque, para o engenheiro Armando Pimentel era socialista, tínhamos um Dr. Monteiro Pinho que também era socialista, mas da ala mais esquerda do partido, e vários outros elementos. Tínhamos um dirigente que era o Zé Lemos, que foi dirigente do ciclismo, que era membro do Partido Comunista Português. Portanto, isso para mim não me interessava nada. As pessoas podiam ser de um lado ao outro, interessava-me é que fossem competentes, fossem sérias e que deixassem as suas ideologias fora da porta das reuniões do Futebol Clube do Porto e não tivessem cargos onde tivessem que se envolver. Portanto, isso para mim não me preocupava absolutamente nada, e tive sempre dirigentes de todos os partidos. Eu não sou filiado em nenhum partido, portanto estava sempre à vontade para que todos pudessem ser de quem muito bem entendesse. Mas éramos então acusados de que eram os comunistas que queriam tomar o poder no Futebol do Porto, tomar o Futebol do Porto de assalto, e houve 2 ou 3 pessoas que pensaram essa mensagem. E eu recordo-me que um dos primeiros que me disse isso foi o meu grande amigo Fernando Martins, que conheci no ato de posse
e que depois, num jogo, logo também a seguir, que foi ver Doca em Patins, ao Estádio da Luz, em que o Futebol Porto ganhou uma taça, e houve grandes confusões com o público. Depois fiquei em Lisboa para jantar com ele, tivemos uma grande conversa, e depois, no final, ele disse: estou sossegado, porque afinal tinham dito que vocês eram um grupo de comunistas que iam tomar o clube de assalto e tal. Eu ri-me, disse: olha, nem sou comunista, nem sou de partido nenhum, e respeito toda a gente, todos os partidos, sobretudo quando defendem as ideologias. E até no Partido Comunista ainda hoje tenho amigos e que respeito e que admiro, portanto não tenho problemas desses. E essa ideia passou, mas foi desvanecido porque nunca deixei realmente que nenhum partido tivesse preponderância dentro do Futebol do Porto. Respeitamos todos aqueles que ocupam os cargos numa democracia em que são eleitos pelo povo, portanto, tanto me faz que o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República seja de direita, de esquerda, deste ou daquele partido, é-me absolutamente indiferente. Aquele que é eleito é aquele que nós respeitamos e é aquele que nós naturalmente temos que, naquilo que nos compete, ter a nossa ação e o nosso respeito, como disse. E por falar nisso, cresce aqui também nesta altura um respeito enorme por uma figura que o Presidente admira e que foi importante para desvanecer um bocadinho esta imagem, que é o Presidente da República de então, o General Ramalhianes. Como é que surge aqui a envolvência, digamos assim, do General Ramalhianes com o Futebol Clube do Porto e com o Presidente Pinto da Costa? Olha, é uma questão muito engraçada, porque há uma ideia, eu creio que até já referi isso, há uma ideia de que o Presidente Yanes nos é apresentado pelo Comendador António Gonçalves Gomes. É ao contrário. Que é exatamente ao contrário. Um dia nós tomamos a posse, não é? E no mês de maio, um dia estava no aeroporto e o Presidente Yanes tinha vindo ao norte e cruzamos-nos no aeroporto. E o Coronel Aventino Teixeira, que era um grande portista e uma pessoa ligada ao Sr. Presidente Ramalhianes, disse: mas sabes que o Presidente, e ele aparecia sempre nos estágios para jantar, era um convidado para jantar que não jantava porque ele não comia. Vivia sem comer, não sei como é que é possível, vinha um bife, cortava um bocadinho, já estava almoçado, jantado. E diz: sabes que o Presidente tem muita admiração, acompanhou esta luta, esta vossa eleição e tal. E disse: sim, olha, eu não vou dizer que tenho admiração ou não, porque não conheço, mas respeito muito e votei nele. Diz-lhe: eu votei nele. E ele disse: gostavas de ser recebido por ele. Eu disse: eu sei que ele não é muito disso, que nunca recebeu ninguém de clubes, agora é evidente. Para surpresa minha, passado 2 ou 3 dias, o Aventino telefonou-me e disse-me: olha, o Presidente, se vocês quiserem, recebe-vos um quarto de hora no dia tal. E eu disse: com todo o gosto, todo o prazer. E fomos lá para ser recebidos um quarto de hora e estivemos lá 1h30. E eu fiquei impressionadíssimo porque o Presidente Ramalhianes falava das coisas que tinham acontecido, do passado mais ou menos recente do Futebol Clube do Porto, de toda aquela envolvência nossa naquela luta, com conhecimento, como se fosse um expert da matéria. E a conversa, como disse, em vez de um quarto de hora, foi de 1h30. E no final, para surpresa minha, o Sr. Presidente disse: olha, há uma comenda que o Futebol Clube do Porto, com que o Futebol do Porto foi galardoado, que nunca foi entregue, porque nunca houve vontade disso. Quando vocês quiserem, eu vou ao Porto entregar a comenda.
Eu nem queria acreditar, digamos, nós que estávamos a ser marginalizados e que estávamos a ser boicotados, entre comas, em diversos setores. Eu disse, bem, é preciso situar-nos que em 1982 o presidente Ramalho Yanes era um homem de grande influência por ser quem era, pela sua maneira de ser, pelo período em que estávamos, pelo seu passado. Era um homem que toda a gente respeitava e admirava. E eu nem queria acreditar. E disse, Presidente, quando você quiser, estamos receptivos e com muito gosto. E passados 8 ou 15 dias, o Presidente veio aqui, foi recebido por nós, fez a condecoração, entregou a comenda que tinha sido atribuída ao Futebol Clube do Porto e é evidente que se o Presidente da República, que nunca tinha ido a sítio nenhum, veio ao Porto, afinal de contas esta gente é credível. E foi o seu Presidente que nos disse, sabe, eu tenho um grande amigo, que é um homem do Futebol Clube do Porto, que sei que não conhecem, então, mas que pode ajudar, que é o Comendador António Gonçalves Gomes. E é o Comendador que me contacta, dizendo, sabe, o Presidente gostou muito de vocês, ficou muito bem impressionado, transmitiu-me isso, eu também gostava de poder ajudar. Sim, senhor, a gente precisa de quem ajude. E aí nasceu esse contacto e daí nasceu também uma grande amizade com que eu e o falecido Comendador tivemos, e foi até das mortes que eu senti mais, porque era também um homem extraordinário e foi um grande amigo meu e do Futebol Clube do Porto. Portanto, a partir daí nasceu uma grande admiração minha para com o seu Presidente, e hoje, passados 30 anos, eu acho que é da mais elementar justiça, porque eu não era político, não era nada, e o Presidente Yanes, que nem estava envolvido no futebol, embora seja também um grande amigo do Sr. Fernando Martins, curiosamente fazem anos no mesmo dia 25 de janeiro. Curiosamente, como disse, sei que é grande amigo do Sr. Fernando Martins, e ainda este ano nos encontramos na festa do aniversário do Sr. Fernando Martins, e por isso, passados, ele não precisava de nós para nada, e de mim muito menos, por isso, ao fim de 30 anos, eu acho que é uma oportunidade que fico muito contente de ter, de poder dizer que o general e Presidente Ramalho Yanes foi uma pessoa importantíssima para o Futebol Clube do Porto, e hoje uma das grandes alegrias que eu tenho é saber que o seu filho Miguel é um doente do Futebol Clube do Porto. Presidente, por aqui acabou então por nascer um bocadinho a credibilização do seu projeto, da parte exterior, digamos assim, que era importante por alguém que tinha muita credibilidade. Foi uma altura de sanear finanças, de angariação de fundos. Creio, por exemplo, que chegou a haver, mesmo junto dos sócios, um pedido de empréstimo, digamos assim, a certa altura, de 200 contos a 6 meses sem juros. Exatamente. Nós não tínhamos fundo de maneio, não tínhamos nada, tínhamos só letras para pagar. E uma das campanhas foi essa. Os sócios emprestavam 200 contos, 6 meses, sem juros, e nós, ao fim de 6 meses, iríamos pagando ou parcialmente ou totalmente, conforme combinássemos com eles mesmos. E o que é certo é que ao fim de um ano houve uma grande adesão a isso, e ao fim de um ano nós tínhamos tudo pago, o dinheiro devolvido a todos os sócios. Durante este tempo houve alguém que colaborasse com o Presidente, algum diretor, algum vice-presidente que de repente chegasse à sua beira e que mostrasse algum pânico pela situação da altura, nomeadamente pela situação financeira que urgia reabilitar? Naturalmente, nós em muitas situações chegamos a pensar
que não nos íamos aguentar. O que é certo é que com esses empréstimos e alguns sócios, como o Comendador emprestou mais de 200 contos, que lhe foram totalmente devolvidos, emprestou mais do que esse valor, nós fomos-nos aguentando e fomos vendo os contratos, revendo, tínhamos um grande problema com a União de Bancos, que também chegamos a um entendimento, portanto nos facilitou, porque além de termos diluído o pagamento durante algum tempo considerável, parte pagamos com a entrega da publicidade na equipa de ciclismo, com vários painéis no estádio, com umas páginas de publicidade na revista, portanto fomos resolvendo os problemas pendentes, houve uma grande adesão dos sócios, portanto o que é certo é que conseguimos ultrapassar e foi muito importante também. E é uma saudade que eu tenho ao fim destes 30 anos, uma das muitas foi a ação do Dr. Pôncio Monteiro. O Dr. Pôncio Monteiro era o vice-presidente administrativo e, naturalmente, com a sua capacidade e a sua simpatia, que é também importante, e a sua credibilidade, foi ajudando a resolver os problemas. Portanto, passados 6 meses já ninguém acreditava que nós não fôssemos capazes de levar até ao final o nosso mandato. E porque quando eu apresentei o meu programa, eu recordo que dei uma entrevista, foi a primeira entrevista que eu dei a uma televisão, foi à RTP, a um homem que eu era muito amigo, que não tinha nada a ver com as suas funções na televisão, que por acaso até era sportinguista, que era o Manuel Fernandes, que tragicamente morreu num desastre de automóvel, no regresso de Lisboa ao Porto, na altura de um Sporting Porto. E eu explanei o meu programa e no final ele terminou a entrevista dizendo: se cumprir 50% do que promete, eu até intervi e disse: não estou a prometer, que nunca prometi nada a ninguém, nem prometo nunca nada aos sócios. Digo aquilo que eu gostava de fazer. E ele então continuou: se então conseguir fazer 50% do que vai fazer, de certeza que ficará na história do Futebol Clube do Porto. E lembro-me que uma das coisas que eu disse, que foram as 3 que ele considerava, depois me disse na conversa, considerava que não ia ser possível, era o regresso de Pedroto, era o regresso do Fernando Gomes e era o rebaixamento do estádio. E como logo de imediato concretizei a vinda do Pedroto e também quase que de imediato consegui o regresso do Fernando Gomes, as pessoas disseram: afinal de contas, isto é para cumprir o que prometem. Presidente, posso-lhe dizer que, digamos assim, de 7 pontos terá feito 45% logo nos primeiros 2 anos, porque apostava também numa presença numa final europeia, se possível, e conseguiu-a nesses 2 primeiros anos. O regresso de Pedroto, o reforço da equipa com o regresso de Gomes e a final europeia. Ou seja, 7 pontos fundamentais, digamos assim, tinha na altura. O rebaixamento é pouco depois, é em 1987, 86, na época 86-87. Digamos, 45% ficou feito ali, em 2 anos. Ficou ali mas não foi fácil, porque, por exemplo, o Fernando Gomes, que eu nunca me conformei com a sua saída, achei que era um jogador, como foi e veio a ser, que iria ter grande importância no Futebol Clube do Porto, foi cedido ao Guigón, e eu achava que, para além da quantia não ser aquela que seria justa, eu achava que era um bocado de descrédito de um jogador do Futebol Clube do Porto,
de um jogador que tinha estado, que estava em grande destaque, que já estava na seleção nacional, sair do Futebol Clube do Porto para ir para o Gijón. Achava que não, quer dizer, se o Fernando Gomes tem ido para o Real Madrid ou para o Barcelona ou até para o Valência, e eu se calhar não me custaria tanto. Agora, ver um jogador que eu considerava que iria ser um craque, como se veio a provar, ir para o Gijón, eu nunca me conformei com isso. Sobretudo quando soube que o Fernando tinha sido cedido, porque era entendido nessa altura que era um elemento muito ligado a mim, e então houve vontade de o tirar daqui. Portanto, como nunca me conformei com isso, é evidente que a primeira preocupação foi fazer regressar as pessoas que eu entendia que nunca deviam ter saído. E não foi fácil, porque eu lembro-me, metemos-nos num carro, e fui eu, o Álvaro Pinto e o Eduardo Poças, fomos para Gijón. Chegamos para Gijón, falar com o presidente, que curiosamente, passado algum tempo, deixou a presidência, foi para a presidente da Liga, mas mais tarde, e creio que ainda até há bem pouco, se não é ainda, voltou à presidência do Futebol Porto, que era um senhor chamado Aranjo. Do Gijón. Do Gijón. Eu disse do Futebol Clube do Porto? Não, do Essa está bem entregue. Não, eu já cá estava eu. Do Gijón, que era um senhor Aranjo. E fomos lá, e ele, sim senhor, toda abertura para, sim senhor, podia o Gomes vir, seria o lugar dele, compreendia tudo, e fixamos um valor que era de 20 mil contos, que era muito dinheiro. 20 mil contos, e não se falou de pagamento, depois combinava-se, havia um prazo, via-se a forma. Só que ele pensava, porque o Gomes tinha uma lesão no calcanhar de Aquiles, ele pensava que o Gomes nunca mais viria para esse nível. E entretanto da nossa conversa, o Gomes reaparece num jogo, em pleno, faz 3 golos. E eu fiquei logo de pé atrás, disse alto, não temos nada assinado, espero que o homem não falhe. E tínhamos combinado que ele viria ao Porto, a equipa viria jogar e o Gomes já jogaria por nós, ou jogaria meia parte por cada um. E quando eu lhe digo, então tu vens com a equipa, e ele disse, eu vou e tal, mas temos que ver aqui uma coisa do Gomes. E eu disse, tens que vir o que é que temos com o Gomes? Com o Gomes está tudo tratado. Ele disse, não, é que os 20 mil contos é cash. E eu disse, é cash? Não, que nós combinamos, não, se não for cash, não vai. Não sai. E assim, eu disse, pronto, não há problema nenhum. O Álvaro Pinto referia há dias no JN, esse caso, depois do episódio do Gijón, que acreditou que eu iria ser capaz de resolver os problemas, e eu disse-lhe, sim senhor, é cash. Traz a pasta que levas o dinheiro. Se não quiseres levar cheque, levas o dinheiro. E desliguei o telefone e o Álvaro Pinto ficou em pânico. E eu disse, não, nós também ainda temos amigos. E então, nessa altura, os bancos ajudavam mesmo os clubes, desde que tivessem garantias. E eu falei a um banco, a um diretor de um banco, se havia possibilidade, o negócio deles era emprestar dinheiro, e eu disse, eu precisava de 20 mil contos. E ele disse, mas o Porto não tem crédito neste momento. Eu disse, está bem, mas eu arranjo uma pessoa que tem de certeza. E eu disse, vocês fazem uma livrança, emprestam o dinheiro que é o vosso negócio, e eu dou-vos o aval de um bom cliente vosso. Então quem era o cliente era o Sr. Manuel Couto, das indústrias Joaquim Francisco de Couto. Eu disse, se esse senhor avalizar, claro que é nosso papel e é o nosso interesse é ter clientes que nos deem garantias. E nesse dia o Neca Couto avalizou uma livrança, e quando o senhor cá chegou a pensar que ia levar o Gomes, levou com um cheque bancário
de 20 mil contos. 20 mil contos, e fez-se realmente a operação. A partir daí, digamos, isso deu-nos uma credibilidade de que íamos seguir o nosso programa. Presidente, já com Gomes, também com Eurico e Inácio, que eram dois jogadores que o Presidente pretendia e que conseguiu contratar para a equipa, e com Pedroto, começa aí o desenho digamos assim, do Futebol Clube do Porto moderno, do Futebol Clube do Porto dos títulos quase constantes. E havia, eu sei que o Presidente, e por conversas, muitas vezes, conversas com muita paixão com a esposa do José Maria Pedroto, que tinha episódios quase surreais de passar uma noite, uma madrugada inteira a conversar e a preparar a estratégia à porta de casa, dentro do carro. Sim, acontecia isso. Nós íamos para a Petúlia, tínhamos um grupo que se reunia na Petúlia, e depois nós morávamos perto um do outro, e eu trazia-o para casa e deixava-o em casa, e às vezes parava o carro e lembro-me de ver a Dona Cecília à janela a ver que nós estávamos, e passado uma hora ou hora e meia ou 2 horas voltava à janela a ver o que é que tinha acontecido, e nós continuávamos a traçar os nossos planos, a conversar, a pensar. Pensávamos em tudo o que era possível lembrar-nos para que as coisas não falhassem. E era realmente verdade, e a senhora, com uma paciência infinita que tinha para nos aturar, lá estava sempre à espera. Ficava a luz acesa da sala, que dava para a frente, era na Praça Velásquez, e eu era quase preciso mandá-lo embora, dizer: olha, Dona Cecília não se deita sem você chegar. Então ele ia embora, mas quando havia assuntos quentes, às vezes realmente era quase pela madrugada dentro. Presidente, pode-se dizer que nesta altura, da parte do treinador e da parte do Presidente, que já tinham trabalhado juntos naturalmente, havia aqui quase 2 almas gêmeas naquilo que pretendiam e na forma até como olhavam para o futuro, um pouco mais à frente do que todos os outros? Não, eu tinha uma... Temos a parte de gestão e desportiva em paralelo. Sim, eu tinha uma grande amizade pelo José Maria Pedroto, para além de treinador de futebol. Eu vou-lhe lembrar, por exemplo, que o Sr. Pinto Sousa, que foi um dirigente importante, embora nunca quisesse ser presidente, foi um dirigente importante no Boa Vista, e o Pedroto veio a ter um papel também importante num período de ouro do Boa Vista. O Sr. Pinto Sousa conheceu o José Maria Pedroto em minha casa. Portanto, era visita de minha casa, como o Pinto Sousa era também, que fomos condiscípulos, e conheceu o José Maria Pedroto em minha casa. Portanto, não estava ele no Vitória de Setúbal, e recordo-me que nessa noite o Pinto Sousa já o quis levar para o Boa Vista. Unicamente o Pedroto não foi. Disse-lhe que era impossível, porque embora não tivesse contrato, já tinha dado a palavra a um senhor que era o presidente do Vitória, que era um Sr. Xavier de Lima, e disse: não, se ele não me dispensar da palavra, eu faço mais um ano em Setúbal, para o ano falamos. E realmente o senhor não dispensou da palavra, e ele cumpriu com aquilo que tinha combinado. Portanto, entre nós, para além de estarmos pontualmente ambos dentro de um projeto no Futebol Clube do Porto, como aconteceu quando eu fui diretor, e nos primeiros 3 anos ou 2 anos de presidente, havia uma amizade que nos levava a conviver, e sempre a falar de futebol e a falar daquilo que nós gostávamos em comum. Ele tinha outros gostos que eu não gostava, por exemplo, a pesca, não tinha paciência, ele era um apaixonado pela pesca. Portanto, isso levava-nos a ter um entendimento, e tínhamos uma visão do futuro, como é que podíamos relançar o clube, e dentro da nossa estratégia estava, por, em vez de estar sempre, era aquilo que eu dizia, que eu lhe dizia, ele concordava, nós tínhamos bons jogadores, mas que
em determinado tempo eram esperanças e quando deixavam de ser esperanças eram veteranos. E era preciso realmente arranjar jogadores com grande sentido profissional para se juntar aos nossos bons que tínhamos, porque tínhamos muito bons jogadores também, e então escolhíamos criteriosamente os jogadores. Por isso é que surgiram os Andrés e os Lima Pereiras, já com 26 anos, que se juntaram. E a vinda do Inácio e do Eurico, que vêm que estão cá nessa altura e que são extremamente importantes. Presidente, as duas primeiras conquistas da sua presidência no futebol são curiosamente em Lisboa, uma supertaça e uma taça frente ao Rio Ave. Antes do campeonato, que acabou por ser ganho apenas por Artur Jorge, já lá vamos. Sim, foi a taça com o Rio Ave, ganhamos 4-1, 4-1. 4-1. Deu-lhe especial gozo ter ido ganhar a Lisboa? Não. As primeiras conquistas? Não, até porque era contra um clube amigo e um clube aqui vizinho que era o Rio Ave, e eu até era, como ainda sou amigo do presidente, que é o José Maria Pinho, portanto não me deu assim nenhum gozo o facto de ser lá. E o ser com o Rio Ave, não, gostei que o Rio Ave fosse à final. Felizmente temos tido a oportunidade de jogar muitas finais de taça com clubes do Norte, aconteceu com o Beira-Mar, aconteceu com o Passos Ferreira, até com os Chaves, portanto isso dá-me alguma alegria dizer assim, vocês querem ver a final da taça, tem que vir ver dois clubes do Norte para verem a final. Portanto, esse aspecto não deu nada de especial. Tem, entretanto, e ainda antes de ser campeão, a final da taça, das taças de Basileia com a Juventus. E tem aqui, já lá vamos, foi difícil, provavelmente terá sido muito difícil de gerir emocionalmente este caminho para a final da Taça de Basileia, porque entretanto dá-se a doença de José Maria Pedroto. Mas há aqui um episódio a caminho da final, após o jogo com o Aberdeen, que acaba por marcar e por mostrar a envolvência dos adeptos com o clube. É que o avião regressado da Aberdeen não pôde aterrar no Porto. Não. O Aberdeen tinha uma equipa fantástica, treinada por Alex Ferguson. Exato, era treinado pelo Alex Ferguson e era nitidamente favorito. Nós mesmo pensávamos que seria muito difícil, embora acreditássemos. E recordo-me que fizemos uma exibição fantástica nas Antas, ganhamos, mas ganhamos apenas por uma bola de diferença, portanto estávamos bastante receosos, mas na hora do jogo é evidente que todos incutimos ânimos nos outros e quando entraram para dentro do estádio já só pensávamos em passar a eliminatória. E esse jogo foi um jogo incrível porque havia um nevoeiro de tal forma que nossa direção estava no camarote e não vimos o golo. O golo foi na baliza contrária, foi o Vermelhinho que chutou de 30 metros e nós ficamos admirados porque de repente vimos os jogadores que estavam do nosso lado a saltar tinha sido golo. E é a primeira grande explosão que há na massa associativa de acreditar e de considerar um feito. E eu lembro-me que nesse jogo houve dois jogadores que foram fantásticos, foi o Zé Beto e o Lima Pereira, que fez uma grande exibição, também deram mais nas vistas, porque estavam do lado em que eles atacaram mais e era do lado onde estava o nosso camarote, porque o que fizessem os nossos avançados não teríamos visto, como não vimos o golo. E quando chegamos, isto foi por 25, 26 de abril,
quando chegamos, o avião não pôde aterrar, porque o público, quando o avião vinha no ar, invadiu a pista, não houve possibilidade nenhuma de os deter, porque eram milhares e milhares de pessoas e tivemos que ir aterrar a Lisboa, o que foi uma coisa muito desagradável, porque a equipa naturalmente vinha cansada, precisava de programar o trabalho para a final, todos os jogos que faltavam, mas foi realmente uma explosão. No dia seguinte viemos e naturalmente voltou a ser uma loucura a nossa chegada ao Porto, porque era quando eu dizia no meu programa em 82 que queria ir a uma final europeia, e eu lembro-me de que algumas das pessoas que viram o programa diziam isto, o melhor é tirar isto, porque é difícil. Eu disse, não, eu até me dá vontade de dizer ganhar, mas vamos começar por estar. Portanto, 2 anos depois, tínhamos em Aberdeen conquistado o direito a estar na final com a Juventus. E essa final foi muito mal perdida. Essa final foi terrivelmente mal perdida, porque jogamos muito melhor. Eu lembro-me de entrar no estádio em Berna e 90% do estádio era da Juventus. 90%. Aquilo era realmente impressionante. E os nossos jogadores sentiram um bocadinho esse ambiente, não estavam preparados para uma tamanha diferença de público e para um total entusiasmo, um entusiasmo transbordante dos adeptos da Juventus. E iniciaram o jogo com um bocadinho de receio e muito inibidos. Mas depois a equipa sofreu um golo e como que se desinibiu, soltou-se e fizemos depois uma exibição fantástica. O Sousa marcou. Pelo árbitro Adolfo Procópio, se não estou em erro. Era um árbitro, acho que era turco, que teve uma influência decisiva na vitória da Juventus. Foi uma coisa escandalosa. Espero que o Platini não fique ofendido porque ele estava a jogar do outro lado e aproveitou-se dessa arbitragem escandalosa, e no final perdemos por 2-1, mas tremendamente injusta. E aí as pessoas acreditaram que afinal era possível estar numa prova europeia, numa final europeia. E eu nessa passagem da final, aprendi muita coisa que se não deve fazer e que fizemos em Basileia. Foi ter jogadores na véspera e no dia de manhã preocupados a negociar contratos com marcas desportivas para a utilização das botas, contratos para a utilização de luvas dos guarda-redes, digamos, uma desconcentração total que nos passou um bocadinho fora de controle. Quando demos conta estava tudo, já era a pensar nos contratos e os agentes e nós mesmos fizemos um contrato com a Adidas na manhã dessa final, e aí eu entendi que disse mesmo aos colaboradores mais diretos, havemos de voltar a uma final, mas é para a ganhar e não vai acontecer nada disto, que a equipa vai ser completamente isolada. Mal pensava eu, ou ainda que tivesse a esperança, que iriam passar só mais 3 anos para podermos de facto estar noutra final, e aí sim, aí levamos a equipa em Viana para um hotel totalmente diferente. Nós em Basileia ficamos no centro da cidade, eram os sócios, os adeptos a aparecer, era uma festa, quer dizer, estávamos uma festa, ter ido à final era uma festa. Quando fomos a Viana já não havia festa nenhuma, havia uma festa guardada para se ganhássemos, e aí já foi incutido nos próprios jogadores e na mentalidade dos jogadores de que estar na final é ter que ir ganhar, senão não. Aprendeu-se muito com essa derrota. Presidente, antes de fecharmos esta primeira parte da nossa conversa,
já há pouco tinha falado no trajeto para a final e na final já não esteve presente, José Maria Pedroto do seu. Se não estou em erro, o último jogo que orienta o Porto é em Penafiel, um jogo que ganhamos com uma jogada tática também à Pedroto na altura. Foi, esse jogo para mim foi muito difícil, porque eu soube, havia duas pessoas no Futebol Clube do Porto que souberam desde o início da situação do Pedroto. Fui eu e o Alexandre Magalhães, que era vice-presidente. E depois sabia a Dona Cecília e o Pedroto não sabia. Não sabia, mas infelizmente nós já tínhamos todos os indícios de que a sua doença seria, infelizmente, incurável. E decidiram os médicos e a própria Dona Cecília, e o Pedroto concordou, como é óbvio, decidiram que iria para Londres para realmente fazer o acompanhamento e a operação que era necessária. Portanto, quando fomos para esse jogo, e eu achava que ia ser a última vez que ia ter o prazer de estar sentado no banco com o grande treinador e o meu grande amigo. E ao fim o jogo foi muito difícil, foi em Penafiel, foi muito difícil, os bancos eram do lado de lá e, curiosamente, passaram um grupo de adeptos do Penafiel, passou o jogo a insultar toda a gente, inclusive ao Pedroto, e ele não ligava muito a isso e tal, mas o que nos estava a perturbar é que o resultado mantinha-se em 0-0, nós dominávamos, mas não marcávamos. E faltavam para aí uns 20 minutos, e o Pedroto virou-se para mim e disse: "Oh, Jorge Nunes, isto não vai a bem, vai a mal." E pegou no Bobó, que era um centrocampista, e pôs o Bobó a ponta de lança. E mandou, como se diz no futebol, fazer o chuveirinho. O que é certo é que o Bobó, de cabeça, fez o golo e o Porto ganhou 1-0. E eu, no momento do golo, não foi lá os 2 pontos, na altura eram 2 pontos a mais ou a menos, não foi isso, mas foi o lembrar, e eu não queria ficar com a ideia de que a última vez que tinha estado sentado ao pé de um homem ganhador, que tinha sido um jogo em que o Futebol do Porto não tivesse ganho. De modo, quando o jogo acabou, eu dei um abraço ao Pedroto e ele disse: "Parece que ganhamos o campeonato." De dizer: "Pô, se ganhamos ao Penafiel, lá por ter sido o Bobó a marcar o golo, não tem nada de especial." E eu depois: "Não, pá, mas estava difícil, não lhe podia dizer, não, é a última vez que vamos estar aqui sentados", como realmente foi. Portanto, foi uma vitória muito importante, e eu recordo ainda hoje esse jogo, porque infelizmente depois ele foi para a Inglaterra, toda a gente sabe o que foi a sua luta contra a doença, e só a vontade dele, o espírito dele e a força dele é que permitiu que ele tivesse durado ainda mais de um ano, quando o que lhe foi diagnosticado eram 6 meses de vida. Presidente, e a partir daí vamos, já na segunda parte da nossa conversa de hoje, falar dos títulos. Começam logo assim com Artur Jorge. É também uma pequena parte daquilo, das conversas que tinha com Pedroto. Digamos que há um aconselhamento do Pedroto em relação à capacidade de Artur Jorge, que era um perfeito desconhecido, assumir, desconhecido em termos de currículo de treinador, assumir o Futebol Clube do Porto. Não, nós tínhamos planeado, e ele tinha sido convidado, embora não tivesse sido público, que o Artur Jorge iria integrar a equipa técnica do Futebol Clube do Porto. Não como adjunto, mas com os moldes diferentes, para ser o futuro treinador do Futebol Clube do Porto, que havia de 3 anos ou 4 anos depois assumir a direção técnica como treinador do Futebol Clube do Porto. Portanto, iria trabalhar com o Pedroto. E estava convidado nesse sentido. Quando veio a doença do Pedroto, foi realmente muito complicado para mim,
porque sabia que o Artur Jorge iria ser o treinador do Futebol Clube do Porto e não naquele plano que nós tínhamos idealizado, em que o Pedroto colaboraria, e nós tínhamos previsto até 87 manter-se o Pedroto como treinador, embora com outro nome, manager, mas com a responsabilidade total do futebol. E depois estar a gerir esse plano, sabendo que não ia ser possível, infelizmente, e que o Artur Jorge é que ia ter que assumir o cargo de treinador sem o Pedroto o sonhar, foi um bocado complicado. Mas correu bem no aspecto depois da sucessão, embora tivesse corrido mal pelo facto e pelas razões que levaram a acontecer, e quando em 84 foi necessário escolher treinador, foi realmente lógica dentro daquilo que nós tínhamos programado e com o aval do José Maria Pedroto, como é evidente. Fechamos estas histórias dos 2 primeiros anos de presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa. Voltamos daqui a pouco para contar a história de todos os títulos que vieram daí para a frente. Até já, fique por aí.